Como perder barriga? Essa é uma pergunta de milhões de brasileiros nas redes sociais, de milhões de pacientes, de milhões de pessoas para nutricionista. Acredito que nessa minha vida de nutrição, mais de 20 anos aí falando sobre nutrição, foi uma das perguntas que eu mais ouvi. Meu nome é Lúcia Carneiro, eu sou nutricionista, você pode me chamar de Elô, e eu faço um trabalho já há mais de 10 anos em redes sociais, falo sobre educação nutricional, trabalho há mais de 15 anos atendendo pacientes em consultório, com especialização em emagrecimento sustentável e principalmente na questão de redução de gordura da barriga. Uma gordura que é super indesejada, que realmente atrapalha tanto nas questões estéticas, como dependendo do tamanho dessa barriga, questões físicas, como amarrar um sapato, pegar um negócio no chão, mas é uma coisa que incomoda muitas pessoas, né? Até mesmo eu, por exemplo, sou magrinha, quando a barriga começa a aumentar, botar uma gordurinha a mais ali, é um negócio que já incomoda e a gente já corre para diminuir barriga, ficar com a barriga mais retinha, menos estufada. Então, a questão de estufamento é um negócio que também atrapalha muito as pessoas. E para as mulheres, aquelas mulheres que passaram ali dos 35 anos, que estão com sobrepeso, aquelas que já estão lá nos 45 ou que já entraram na menopausa, acabam percebendo a dificuldade maior de perder barriga. E isso acontece sim por alguns motivos, principalmente a questão hormonal, mas a resposta é mais simples do que se imagina. Muitas pessoas correm atrás aí do segredo milagroso, né? Do melhor abdominal, do melhor exercício físico, do melhor chá, do melhor suplemento, mas não é aí que está a resposta. A resposta está 100% garantida na sua alimentação, em como você se comporta perante a alimentação, como você combina os alimentos. Então, a combinação dos alimentos é algo que as pessoas ainda não sabem fazer e estão perdendo tempo, porque se elas aprendessem a fazer a barriga, ó, seca rapidinho. E também a questão de quantidades de caloria que você consome ao longo do dia. Obviamente, né? Se você está consumindo mais calorias e não gastou aquilo tudo, você vai ter que armazenar de alguma forma. E para a maioria das pessoas, o armazenamento mais comum é na região da barriga. Tem pessoas que acabam armazenando mais no braço, na coxa, no bumbum, né? Mulheres principalmente, mas a barriga é a mais comum. Principalmente se essa alimentação é uma alimentação que a gente chama, calma que eu vou te explicar tudo, tá? Até o final desse vídeo, de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, ou uma alimentação com um aspecto altamente inflamatório por longos períodos. Então, para inflamar, você precisa ter isso cronicamente, uma alimentação péssima, né? De má qualidade. Então, a gente precisa pensar em quantidade, mas também em qualidade e combinação. Então, vem comigo que até o final desse vídeo eu vou te ensinar coisas preciosas, eu vou te deixar aqui o ouro para você perder barriga. E olha só, se você fizer o que eu estou te ensinando nesse vídeo, em 15 dias você já vê resultado, em 21 dias mais ainda, e você consegue seguir isso ao longo da vida. Quando eu falo seguir isso ao longo da vida, o que você precisa encontrar? Você precisa encontrar uma alimentação que seja sustentável. Como eu falei no início do vídeo, emagrecimento sustentável. O que é emagrecimento sustentável ou uma alimentação sustentável para você? É aquela que você consegue seguir por mais tempo. É óbvio que você precisa comer saudável. É óbvio que se você come mal, se você não sabe comer bem, se você acredita que come bem, mas ainda não está conseguindo perder gordura ou está aumentando gordura nessa barriga, é porque você ainda não sabe. Talvez você acha que come bem, mas você não está comendo bem. Então, por isso é importante você aprender sobre combinação dos alimentos, sobre quantidade, sobre porções e sobre tudo que envolve essa questão de gordura na região da barriga. Então, vem comigo, vamos aprender, que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, eu vou te dar essa aula, que é uma aula de um programa que eu tenho chamado Menos Barriga, Mais Saúde, um programa online, que eu abro turmas eventualmente para ensinar mulheres a perder barriga, e aí dar o cardápio, assessoria e tudo mais. E eu vou te ensinar a secar a barriga em 21 dias, mais antes você consegue, tá? Se estiver fazendo o que eu estou te falando. Então, dentro desse programa, o que eu desenvolvi? O que eu acredito, assim, que as pessoas têm que ter o norte. Então, isso aqui é algo que eu desenvolvi ao longo da minha vida profissional
entendendo assim que as pessoas precisam ter um entendimento do porquê que elas estão fazendo aquilo, qual que é o caminho a ser seguido. Então, é você ter uma rota, é como se fosse um GPS para você. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar a sua alimentação. Aqui, nessa primeira etapa, você vai começar a desinchar a sua barriga, a perder aquela barriga inchadona. Por que que isso acontece, Elô? Porque quando você come mal, você tem dentro do seu intestino uma quantidade de bactérias que compõem o que a gente chama de flora intestinal, popularmente, mas o termo correto é microflora ou microbioma intestinal. Então, você tem um verdadeiro zoológico de micro-organismos, de bactérias, protozoários, vírus, fungos, dentro do seu intestino. Fungos, protozoários e vírus, eles não podem estar em excesso, porque isso vai fazer mal. Agora, as bactérias que tem dentro do teu intestino, o que que acontece? Elas são bactérias que são classificadas como bactérias benéficas e as bactérias não tão benéficas, só que elas estão em equilíbrio. Quando você come mal, o que que acontece? Você dá comida, você dá alimento para as bactérias ruins fermentarem. Por isso que acontece o quê? A produção de gases, o estufamento, aquela barriga que a pessoa está sempre estufada, e tem muita gente que se queixa, não sei se isso acontece com você, se acontece, me conta aqui na descrição do vídeo, ao final do dia começa a inchar a barriga, né? Tem muitos gases, ou só incha, a pessoa não sabe o porquê. Isso acontece pela fermentação de alimentos por bactérias, né? As bactérias boas também fermentam. E elas fermentam que tipo de alimento? Frutas, vegetais, cereais integrais. Só que essas bactérias boas, elas não causam essa super inflada, né? Aquela barriga bem inflada, estufada. São as bactérias ruins. Então, se você tem fezes que são fedidas, cocô fedido ou pum fedido, provavelmente você tem uma quantidade de bactérias ruins ali fermentando, porque elas produzem gases realmente que são mais fétidos, a gente chama, né? Fedido, vamos lá. Depois, uma segunda etapa é você aprender sobre uma alimentação com um aspecto mais anti-inflamatório. O que é mais pró-inflamatório e o que é mais anti-inflamatório. Depois, você vai aprender a combinar os alimentos, né? Numa terceira etapa. Você pode fazer tudo junto? Claro, com certeza, né? Mas aí você pode também ir aos pouquinhos, dependendo de quanto que você está disposto a se esforçar, disposta, né? Quanto mais você se esforçar, mais você perde barriga rapidinho, tá? E isso é possível, sim. Então, depois a gente vai entender um pouquinho sobre metabolismo, combinar os alimentos, não colocar muitos alimentos ricos em carboidratos, mesmo saudáveis, dentro de uma mesma refeição. Vou dar um exemplo aqui rapidamente, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que olha ali e diz: Meu, eu tô comendo tudo saudável, eu não entendo por que que eu não estou emagrecendo. Então, a gente vai ver o café da manhã dela é um suco de laranja, super saudável, mamão com aveia, pãozinho integral, um geleia zero açúcar e um queijinho branco. Tudo saudável. Mas o que que acontece nessa refeição? Essa criatura, essa mulher, esse homem, ela está comendo só carboidratos ali. A única fonte de proteína que a gente tem ali nessa refeição dela é o queijo. Meu Deus, Elô, mas eu não sei nada disso. Por isso que você precisa aprender. O que é um carboidrato? O que é uma proteína? O que é uma gordura? Como combina esses alimentos? Então, ali ela pegou um suco de laranja, que é uma fruta super saudável, não precisa tirar da alimentação para emagrecer e para perder barriga, mas ela combina com outra fruta que é mamão, com outro carboidrato que é a aveia, com outro carboidrato que é o pão integral. Então, o que que ela faz ali? Uma bombinha de carboidrato entrando. E o que que acontece? Apesar desse carboidrato ser saudável, ele entra em muita quantidade. Vai aumentar a glicose no sangue dessa pessoa e aumenta a produção de insulina, né, que é um hormônio que precisa ser liberado na presença de mais glicose. Então, ela vai ter o quê? Mais deposição de gordura nessa região ali abdominal. E o ganho de massa muscular é fundamental para secar a sua barriguinha. Quais que são os resultados esperados, então, quando você faz essa programação, né, que eu te ensinei ali acima? Você, em 21 dias, você já vê, em 15 dias, tá, gente? Você já vê a barriga desinchar, já vê a barriga
ficar mais murchinha, já começa a diminuir gordura, já começa a comer sem culpa, então entender um pouquinho sobre os carboidratos, não deixar de comer frutas, né? Então, um erro muito grande das pessoas que querem perder barriga, às vezes é elas cortarem alimentos saudáveis. Elas precisam aprender a combinar. Ou, às vezes, é pegar alimentos saudáveis demais e substituir refeições, como, por exemplo, eu não vou jantar, eu vou comer só fruta. Então, aquela pessoa que come 3, 4, 5 frutas no lugar de um jantar, né? Um jantar que poderia ter vegetais, um frango grelhado, um peixe, uma porção pequena de arroz integral ou batata, é mais interessante para emagrecer do que um monte de frutas, né? Por quê? Porque a combinação está errada, está em desequilíbrio ali. Apesar da fruta ser saudável, está desequilibrado esse jantar, né? Daquela pessoa que tenta, pela cabeça dela, sem estudar nutrição, perder barriga. Você aprende, né, a ativar e destravar a queima de gordura e manter melhor o seu metabolismo com massa muscular. Então, essa questão de dizer que o metabolismo é fraco, que é lento, que não vai perder barriga, porque já entrou na menopausa, não tem, não. Você tem que aprender. Então, antes de aprender sobre a alimentação para secar a barriga, o que a gente precisa entender? Que gordura não é apenas uma célula, né? Não é só a célula de gordura. A gordura, o conjunto dessas células, eles formam um órgão que a gente chama de órgão endócrino. O que é um órgão endócrino, Elô? É um órgão que libera substâncias e hormônios também. Então, quando você tem a sua quantidade de gordura saudável, porque uma pessoa não é zero gordura, a gente precisa da gordura, porque a gordura ela tem funções, o órgão gorduroso, né, as células de gordura que formam o órgão endócrino, o sistema de gordura, o tecido de gordura, eles têm função importantíssima, né, que é a função de proteção, de geração de energia, de produção de alguns hormônios e enzimas importantes. Pra você ter uma ideia, a célula de gordura saudável, ela produz, a não saudável também, mas aí ela produz em desequilíbrio. Mas a célula de gordura saudável, o que ela produz, minha gente? Ela produz o hormônio da fome e da saciedade. Então, quando você está saciado, a célula de gordura libera uma informação para o cérebro que está saciado, que é um hormônio chamado grelina e a leptina, tá? Esses dois hormônios são os hormônios da fome e da saciedade. Então, quando eu estou com fome, eu produzo um hormônio, quando eu estou sem fome, eu já produzo outro hormônio. E aí, o que acontece? A gente consegue entender que não precisa mais se entupir de comida. A pessoa que tem desejos por comida, compulsão alimentar, ou que está muito acima do peso, sobrepeso, obesa, e diz, eu não consigo, eu tenho fome toda hora, o que está acontecendo com essa pessoa? Um desequilíbrio nesse eixo, um desequilíbrio nessa produção desses hormônios. E esse desequilíbrio geralmente acontece por quê? Tem outras questões, como as questões emocionais e mentais, mas principalmente porque essa célula está inflamada. Célula de gordura que está acima do seu peso, acima da sua capacidade, aquela célula que engordou, ela é uma célula que está fora da sua capacidade de armazenamento, então ela inchou demais, você armazenou muita gordura ali dentro, ela se torna uma célula com aspecto diferenciado, que o corpo não reconhece, então o corpo começa a ativar o sistema imunológico para combater essa célula, tirando uma inflamação ali em volta dessa célula, além do que, lembra que eu te falei no início desse slide que a gordura é um órgão que libera substâncias? Quando essa gordura ela está em desequilíbrio, ela está muito inchada, muito cheia de gordura, ela começa a liberar o que a gente chama de citocinas inflamatórias, ou seja, substâncias inflamatórias, que vão dar uma série de sintomas nas pessoas que estão acima do peso, como dor, né? Quando pega ali na gordurinha, na coxa, na barriga, tem dor.
dor no corpo, aquela sensação do corpo inflamado, inchado, aquela pessoa que não consegue. Aí vai atrapalhar um monte de coisa, tá, minha gente? Eu não vou colocar tudo aqui, a gente fala isso em outros vídeos, mas atrapalha sono, atrapalha a saúde cognitiva, memória, concentração. Então, essa célula de gordura que está muito inchada, muito cheia de gordura, porque você comeu demais, não usou aquela caloria e teve que estocar na forma de triglicerídeo dentro da tua célula de gordura, essa célula está liberando substâncias inflamatórias que está te atrapalhando no teu dia a dia. Então, quando você perde barriga, você ganha saúde, né? Disposição, qualidade de vida, sono melhor, melhora a memória, melhora a concentração. Então, vale muito a pena fazer isso. Então, eu queria muito que você entendesse isso. Quando você está com uma célula de gordura aumentada, quando você está acima do peso, sobrepeso, obesa, não está tudo bem. O seu corpo está, além de inflamado, o seu corpo está em desequilíbrio. Ele não é para ser dessa forma. Então, é sim necessário para a sua saúde e para a saúde estética também, porque todo mundo gosta de ter uma barriguinha bonita, perder barriga. Então, quais são os tipos, né, de gordura? Como que a gente armazena a gordura dentro do corpo, né? Então, a gordura na barriga, ela são duas, tá? Dois tipos de gordura. Aqui a gente tem duas figurinhas representando dois tipos de distribuição de gordura. Uma que a gente chama do gordura, né, do corpo tipo maçã, é aquela mulher ou homem também que desenvolve gordura mais na região abdominal, na região central, então ela fica mais fininha embaixo e em cima e com aquela capinha de gordura ali na região abdominal. E a gente tem a distribuição de gordura no formato de pera, né, onde o tronco é fino até a barriga e a pessoa acumula mais gordura na região que a gente chama de glúteo femoral. Fêmur é o osso aqui da coxa, né? Então chama femoral essa parte de coxa e glúteo é a parte do bumbum, do quadril. Então, é aquela mulher que é mais cadeiruda, que tem mais gordura ali. E esses dois tipos de gordura têm diferença? Tem diferença para emagrecer esses dois tipos de gordura? Tem. O corpo, ele não faz assim, eu vou perder só a barriga, eu vou perder só a coxa. Não. Ele vai emagrecendo, dependendo até da tua genética, mais um lugar e o outro fica para depois. Ou tem pessoas que emagrecem tudo linearmente, tem pessoas que conseguem perder barriga, mas o quadril ainda é mais difícil, por questões principalmente genética. Tem pessoas que emagrecem o braço, emagrecem a perninha, e a barriga fica por último. Mas tem diferença sim. Por quê? Essa gordura da região da maçã ali, da barriga, ela tem mais receptores para cortisol. Ai, quanta palavra difícil, né? O que é receptores? É uma casinha, e o que é o cortisol? É um hormônio do estresse, né? Então, o cortisol, quando entra dentro dessa casinha, receptores é como se fosse uma fechadura. Então, vamos botar aqui, o cortisol é uma chave. Quando ele encaixa dentro dessa fechadura, o que acontece? Ele estimula mais produção de insulina, que é o hormônio produzido no pâncreas, e mais produção também de substâncias inflamatórias por essa gordura da barriga, e mais deposição de gordura na região da barriga. Então, essa gordura da região aqui da barriga, ela tem essa característica de ter mais sensibilidade, de conseguir se encaixar mais com o cortisol, aumentando esse hormônio, quando está muito alto, aumenta a deposição, o acúmulo de gordura na barriga. Então, o que acontece? A gente entender que o estresse aqui, ele é fundamental para aumentar a gordura na barriga e diminuir os impactos do estresse, melhorar, aprender a respirar um pouquinho mais, fazer exercício físico, não fazer muita dieta maluca, muita restrição, diminui esse cortisol. Já vou contar para vocês quais são os fatos que diminuem. E essa gordura da região da barriga, deixa eu ver, ela está distribuída em dois tipos de gordura.
Sabe essa gordurinha que você pega? Pega aí na barriga. Essa gordurinha que você consegue pegar aqui, a gente chama de babado, de prega. Essa gordura que você consegue pegar, ela está entre a pele, debaixo da pele e antes do músculo do abdômen. Você consegue puxar essa gordurinha ali porque você consegue pegar na pele e puxar, né? Depois do abdômen você não consegue mais porque o abdômen é um músculo. Você puxando aqui essa gordurinha, essa gordura ela se chama de subcutânea, abaixo da pele. Essa gordura tem um aspecto diferente daquela gordura que está onde? Atrás do músculo do abdômen, aquela que você não pega. Essa gordura que está atrás do músculo do abdômen, ela empurra o músculo do abdômen, dando aquela sensação de barriga redonda, barriga de chope, barriga dura. Então, por quê? Porque o abdômen é músculo, é duro, está sendo empurrado por essa barriga, por essa gordura. E onde essa gordura está armazenada? Aí que está o perigo. Ela está armazenada lá na tua cavidade abdominal, junto com teus órgãos. Ela está banhando teus órgãos. É uma banha de gordura, é um mar de gordura envolvendo teus órgãos. Que órgãos que estão ali? Fígado. Então, olha quem está com fígado gorduroso. Estômago, intestino, pâncreas, baço. Ali você tem vários órgãos na cavidade abdominal, você tem armazena órgãos. E essa gordura atrás do músculo abdominal envolve todos esses órgãos e ela é uma gordura que não poderia existir ali, que é a que a gente chama de gordura intravisceral ou abdominal ou intraabdominal ou visceral. É uma gordura adquirida. Escuta essa frase, essa palavra, adquirida. Você adquiriu pelos seus maus hábitos de vida e principalmente alimentares, bebida alcoólica, excesso de açúcar, excesso de trigo, excessos em geral, muito industrializado, você armazenou essa gordura nessa região. E isso é muito perigoso, porque é uma gordura que não poderia existir ali. E essa gordura, ela tem sim um aspecto, né? Ela tem sim uma função, não é nem função, é função também. Ela tem um aspecto diferente da gordura da coxa e da gordura subcutânea. Ela é 3 a 4 vezes mais inflamatória do que as outras gorduras. As outras gorduras também têm esse aspecto inflamatório que eu expliquei aqui no slide acima, tá? Toda célula de gordura que está extravasada, que está acima do seu limite de armazenamento, que está gorda, que está obesa, toda célula de gordura produz substâncias inflamatórias. E o que tem essa inflamação, Elúzia? Além de tudo aquilo que eu citei, né? A pessoa sente dor, dorme mal, tem baixa memória, baixa disposição, baixa libido. Essa inflamação faz isso. Além disso tudo, essa inflamação, de acordo com os estudos mais recentes das últimas décadas aí, os estudos têm trazido muito isso para a gente, ela é o início de doenças crônico não degenerativas, doenças adquiridas, como a própria obesidade, né? A hipertensão, doença cardíaca. Então, essa relação muito grande com essa inflamação com a doença cardíaca, diabetes também e alguns tipos de câncer. Então, não é legal, né, gente? Vamos melhorar isso aí? Quem está afim de melhorar isso aí, conta aqui para mim também embaixo e vai me contar se essa aula está te ajudando. Eu gosto muito de trabalhar com consciência, de explicar certinho, de não chegar aqui e só dizer assim, ó, é isso que tem que fazer, porque aí a pessoa fica perdida, ela não entende, ela não compreende o porquê, de fato, ela precisa arrumar tudo isso. Então, a gente tem que entender que a gordura visceral é a primeira que a gente precisa pensar em eliminar, mas a gente também não consegue só eliminar ela. Mas ela é mais fácil do que a gordurinha subcutânea. Ela é mais fácil de eliminar. Por quê? Porque ela tem uma relação muito grande com a falha na combinação dos alimentos e nos exageros. Tá? Então, vamos lá. Essa circunferência da cintura, ela expressa a concentração de gordura abdominal, em especial a visceral. É uma predisposição, então, para gorduras, para doenças, né? É uma gordura mais realmente
perigosa. Como que eu sei se a minha está tão perigosa? A Organização Mundial de Saúde fez anos de estudo e conseguiu identificar uma medida com fita métrica. Se tem fita métrica em casa, então corre lá pegar. Ela conseguiu identificar qual é a medida que mulheres, estando acima, têm mais risco e estando abaixo, estão mais fora do risco. Então, ele avaliou várias mulheres e as mulheres que tinham acima de 85 centímetros de cintura, de abdômen ali, da parte da... Eu já vou te ensinar onde medir. Elas têm mais risco de desenvolver todas essas doenças que eu falei, né? Então, elas têm que correr atrás. A medida é abaixo de 85 para mulheres e abaixo de 102 para homens. Mas a medida ótima é abaixo de 80 centímetros para mulheres e abaixo de 94 centímetros para homem. Mas se chegou em 102 para homem, abaixo, e 85 para baixo para mulheres, já está top. Como que você vai medir? Você vai pegar uma fita métrica, vai passar bem na frente da região do teu umbigo, né? Então, bota ali atrás e passa certinho na frente do seu umbigo. Faz essa medida, anota num bloquinho, num caderninho, anota no bloco de notas do teu celular, em algum lugar. E a cada 15 dias você vai fazer novamente essa medida, tá? Para que você tenha o controle. Bora lá perder barriga? Então, vamos lá. Dentro da célula de gordura, essa aqui é uma célula de gordura, tá? Todas elas. Célula de gordura a gente chama de adipócito. São células que armazenam gordura. Então, a célula de gordura mais saudável é uma célula que a gente chama de mais marrom ou bege. O que seria um marrom ou bege? Seria isso aqui, minha gente, ó. Dentro da célula de gordura saudável, tem mais uma organela. Organela, o que é? Ela é um componente da célula, chamada mitocôndria. A mitocôndria, ela é fundamental para queimar a gordura e para gerar energia. Então, por isso é o motivo de que muitas pessoas que estão acima do peso estão sem energia, estão cansadas. Por quê? Porque elas têm uma célula mais parecida com essa, uma célula mais amarela, de gordura mais densa, pobre em mitocôndrias, que vão ser as organelas, que vão ser as partes da célula de gordura que vão ajudar também a queimar essa gordura e a usar essa gordura como fonte de energia. Então, a gente precisa realmente se exercitar e comer melhor para que a gente comece a transformar a nossa gordura em gordura branca, gordura amarela, e branca geralmente fala, né? Em gordura bege. Por que bege? Porque ela mistura a gordura marrom com a gordura amarela. Essa gordurinha aqui, ela é muito presente em bebês, né? Por isso que o bebê não sente frio, né? Porque ela gera energia e protege contra o frio. Então, por isso que bebês não sentem tanto frio, eles têm aquela gordurinha que logo vai se perdendo, né? Então, o bebê nasce até como uma inteligência da natureza com mais gordura marrom. E ao longo da vida a gente vai perdendo essa gordura marrom, mas não necessariamente a gente precisa perder 100%, né? Então, a pessoa que está inflamada, acima do peso, ela tem mais gordura, realmente mais gordura amarela, branca. Então, queimar gordura sem parar de comer. Como é que a gente faz, né? Então, uma das coisas que as pessoas fazem muito errado é fazer dieta muito restritiva, né? Elas, vou perder gordura, vou passar fome, né? Vou comer só maçã o dia inteiro, vou comer só low carb, cortar tudo que é carboidrato saudável e passar fome, né? Passar necessidade, diminuir muito as calorias no dia. Essa não é a forma mais fácil de você perder barriga. Você vai perder? Vai, né? Você está cortando calorias e vai ter que usar o estoque que está guardado ali na sua barriga. Mas isso é um baita de um tiro no pé. Por quê? Porque você baixa metabolismo demais. Pelo menos assim, depois de 15 dias, em 15 dias tudo bem. Você até pode fazer uma dieta mais restritiva que o corpo ainda vai dar conta. Mas depois ele ativa um mecanismo de defesa que é baixar o metabolismo. Poxa, estou passando necessidade, estou passando fome, vou
baixar o meu gasto, né? Para que eu não perca tanta gordura. O mecanismo de defesa é não perder gordura, né? Então, por isso que existe realmente um processo. Então, o que, que a gente vai fazer? Né? Reduzir o que está aumentando gordura. Eu quero que você anote agora no teu papelzinho aí que você pegou, como que você está ganhando gordura. Você sabe, estou comendo muito doce, estou bebendo demais no final de semana, no final de semana eu não cuido nada, eu estou comendo muito pão. Todas as pessoas na minha vida que vieram me perguntar como perder gordura, eu pergunto de volta, como que você está ganhando gordura na barriga? É na cervejinha. Todo mundo sabe responder. Todo mundo sabe responder. Ou está comendo pão demais, ou doce demais, ou está no jantar. Isso é um erro muito comum. No jantar, está comendo muito lanche, chega com muita fome, come tudo que vê pela frente, não sabe nem quantidade que comeu, tá? Então, como que a gente vai começar a perder gordura? É deixando de ganhar. Então, comece a parar essas arestas aí, a diminuir o consumo de industrializados, a trocar o pão do jantar por vegetais. Olha essa dica de ouro, tá? Trocar o pão por vegetais e por um omelete, por um frango junto ali com aqueles vegetais, por um peixinho, escolhe uma dessas proteínas. Diminuir a quantidade de açúcar, né? Então, parar de comer doce todos os dias. E uma dica muito legal: escolhe, vou comer doce no sábado e no domingo, um pedaço menor. Outra coisa, outra dica muito interessante para você que quer perder barriga: comece a enxugar as tuas porções. Se você hoje come 2 pedaços de cuca, coma um. Você vai continuar comendo, mas vai comer o menos do que você come. Se no final de semana você não presta atenção e come à vontade, sem prestar atenção, comece a prestar atenção. Se você come 5 fatias de pão por dia, baixa para 3, baixa para 2. O quanto você conseguir se esforçar para enxugar porções. Não precisa nem cortar nada, enxuga as porções. Mas o açúcar é muito importante. Você diminuir, começar a trocar os alimentos industrializados e açucarados, né, por alimentos mais naturais, frutas, vegetais, cereais integrais como aveia, arroz integral, as sementes, linhaça, chia, pode polvilhar em cima das refeições. Essas fibras, além de tratar o seu intestino, dar alimento para as bactérias boas e começar a desinchar essa barriga, vai te gerar também saciedade. A fibra, ela incha lá dentro do nosso organismo, né? Junto com a água, ela dá uma inchada e te gera mais saciedade. Você vai encontrar estratégias anti-inflamatórias para o seu dia a dia. Então, vou citar alimentos que você vai incluir na sua alimentação, né? E alimentos que você vai diminuir, reduzir ou eliminar da sua alimentação para ter estratégias mais anti-inflamatórias. Então, vamos primeiro começar a parar de inflamar. Então, o que você vai reduzir a partir de hoje que você quer perder barriga? Você vai reduzir fritura ou vai eliminar? Do dia a dia você elimina. Se quiser reduzir, deixar para um dia no final de semana, ok, mas você vai reduzir ou eliminar a fritura. Reduzir ou eliminar 100%, que é o mais interessante, bebidas açucaradas, então refrigerante, suco de caixinha, chazinho de caixinha, todas as bebidas açucaradas você vai eliminar. Só aí você já desincha e perde barriga muito rápido. Você vai eliminar alimentos que tenham gordura trans. Então, bolachas industrializadas, bolachas recheadas, bolachas, mesmo aquelas simples, bolacha Maria, bolacha maisena, são bolachas feitas com trigo, açúcar e gordura hidrogenada. Não é uma boa ideia. Elô, o que eu como então no lugar da bolachinha? Mulher, come comida, come uma fruta, uma banana com aveia, aprende a fazer uma panqueca de banana saudável com aveia, banana, ovo. É fácil, vou te dar a receita, anota aí. Bate um ovinho, pica uma banana em 4 cubinhos, assim, em cubinhos, mistura com aquele ovo batido, põe 2 colheres de sopa de aveia ou coco ralado sem açúcar, mistura bem,
Você vai ligar uma frigideira, pode pincelar um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de manteiga para untar essa frigideira, deixa ela bem quente, coloca essa massinha ali, baixa o fogo para não queimar e tampa. Ela vai cozinhar em cima e embaixo, a hora que desgrudar do fundo você pode virar e tá pronto uma panqueca de banana para comer no lugar aí das bolachas, da cuca, dos bolos. Então, um bolinho simples também é industrializado, aquele bolo inglês que você compra pronto, ele vai ter conservante, corante, e isso vai atrapalhar a sua perda de gordura, além de que ele tem trigo, açúcar e gordura hidrogenada. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, começando a desinflamar é parar de consumir alimentos frequentemente que podem aumentar o processo de inflamação, te engordando e piorando a saúde do teu intestino. Vamos fazer uma aula só sobre o intestino, que essa aula é importante também, para que você entenda um pouco melhor sobre perder gordura da barriga. Vamos lá! Estratégias anti-inflamatórias. Então, alimentos que têm um aspecto anti-inflamatório. Sem sombra de dúvidas, vou te citar em primeiro lugar as gorduras de origem vegetal, as gorduras insaturadas. Eu estou falando palavras difíceis, mas para vocês aprenderem. E eu sempre vou dizer o que representa essas palavras difíceis, né? Então, gorduras de origem vegetal, insaturada. Dentro da gordura insaturada, a gente tem poliinsaturada, monoinsaturada. Essas gorduras, elas têm um aspecto anti-inflamatório. Quem são elas? O azeite de oliva, que você pode incluir 2 colheres de sopa na salada do almoço e nos vegetais do jantar. As castanhas, as nuts, né? A castanha do Pará, a castanha de caju, a amêndoa, amendoim, nozes. Então, como que você vai consumir? Você vai consumir sem açúcar, obviamente, né? E sem sal também, porque o sal vai te inchar, vai piorar essa sensação de inchaço na barriga, e vai consumir um punhadinho por dia. Não coma o pote, porque se você comer o pote, apesar de ser uma gordura saudável, natural e ótima para perder barriga, você vai estar comendo demais, vai sobrar, vai ter que estocar. Então, aqui, ó, punhadinho, pega um punhadinho ali, vai dar mais 6 castanhas, mais ou menos. 3 a 6 castanhas, tá bom. Mais ou menos essa quantidade, né? Então, você vai comer ali no lanche da manhã, no lanche da tarde, botar nas suas refeições também. Uma gordura fundamental, um alimento super funcional, maravilhoso, é o abacate. Também você não vai consumir com leite condensado e nem com açúcar. Por quê? Porque esses 2 alimentos vão alimentar aquelas bactérias ruins e vão te inchar, né? O açúcar realmente fermenta muito dentro do intestino e incha a barriga. Então, você vai consumir abacate como? Né? Uma fatia de abacate vai dar mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Como que eu faço aqui em casa? Eu pego o abacate, tá? Eu divido, eu não corto ele, né, todo. Eu só pego como se fosse uma melancia. Eu tiro uma fatia, 1/4 dele, depois deixo a sementinha lá dentro, enrolo o abacate num papel filme, num papel... eu gosto de usar esses papéis de cera, que são mais sustentáveis. Ele fica armazenadinho ali, dá para usar no dia seguinte sem problema algum. Você pode ter que tirar só a partezinha ali de fora que oxidou um pouquinho, mas ele consegue se manter assim na geladeira. Como que você vai usar? Vai usar como se fosse uma fruta, comer ele amassadinho com banana, fica gostoso. Botar ele talvez numa salada, picar em cubinhos e colocar na salada, botar azeite de oliva. É uma forma excelente de consumir abacate. Usar com um pouquinho de canela, talvez amassadinho. E para aquelas pessoas que não conseguem de forma alguma comer o abacate sem botar alguma coisa doce, a minha sugestão, se você quer perder barriga, é que você use estévia, gotinhas de estévia adoçante, tá bom? Controlar o estresse, a gente já entendeu o porquê, o controle do estresse. Ali dos anti-inflamatórios, esqueci de citar, ervas e especiarias, temperos como gengibre, açafrão, pimenta, orégano. A gente falou também da chia e da linhaça, que são fontes, né? Principalmente a linhaça, é ideal que você triture a linhaça, então pega uma xícara de linhaça, bota no liquidificador, bate para que você exponha o que tem dentro da semente ali da linhaça, que é o ômega 3. Então, a sardinha, o atum também são
excelentes fontes de ômega 3 que tem esse aspecto anti-inflamatório. Então, você vai usar, por exemplo, o gengibre raladinho no arroz, ralado na salada, vai usar o gengibre ralado, joga água quente dentro de uma canequinha, joga água quente ali, você já faz um chá de gengibre, uma colher de chá de gengibre raladinho, pode ser em pó, ou se for purinho, pode ser em pó também. Então, ele tem esse aspecto anti-inflamatório. Você vai usar orégano nas preparações, pimenta nas preparações. Então, todos esses alimentos, especiarias, ervas, têm ações antioxidantes e vão também trabalhar junto com as outras estratégias, com a parte anti-inflamatória ali do corpo, né? Então, controlar o estresse vai ser uma parte importante desse seu processo, né? Então, aí você vai buscar qualquer ferramenta que vai te ajudar, né? Lazer, vai caminhar no parque, vai assistir um filme, vai respirar, vai fazer uma yoga, vai fazer exercício físico, você está sedentário, então diminua os impactos do estresse, porque isso vai ajudar e muito. Exercício físico, já vou falar sobre ele, e alimentos funcionais para mudar o tipo de gordura, já vou falar também sobre isso. Bora lá! Tá gostando? Então, aqui, resumindo, né, na forma de figurinha, reduzir o que está aumentando gordura, né? Então, excesso de balinha, bombonzinho. Gente, isso é muito comum. As pessoas comem salada no almoço, comem arroz integral, comem pão integral. Só que elas esquecem de contabilizar o bombom, o brigadeiro que comprou da moça que passou, né? Vendendo no salão, a bolachinha que comeu, o alfajor que ganhou da amiga que trabalha do lado, a balinha que está comendo ali, que está na bolsa. Então, aí elas têm a falsa impressão de que elas fazem tudo certinho e não conseguem perder peso. Não esqueçam de contabilizar os extras. Tudo bem? Então, vamos lá. É isso mesmo. Não esqueça de contabilizar os extras. Então, excesso desses alimentos, ou às vezes eles meio mascarados no seu dia a dia, podem estar afetando aí a sua perda de gordura. Excesso de trigo, né? Não que você não vá comer pão integral, porque eu citei o pão integral aqui, né? Também como uma opção que você pode ter. Mas o excesso de trigo, e isso eu falo baseado realmente na minha experiência de consultório aí de quase 20 anos atendendo pessoas, que o povo hoje em dia está comendo muito trigo, na forma de pão, de bolachinha, de massas, né? De bolos, de cucas, de pizzas, de lanches. Então, comece a reduzir. Olha para o seu prato, olha para o seu dia e diga onde eu estou exagerando. Você sabe onde é. Então, sugestão para quem quer perder barriga, sugestão, tá? Isso é muito individual, mas eu vou dar uma sugestão que é muito comum entre os meus pacientes. Boto no máximo 2 fatias de pão por dia, dá preferência para o pão integral, mais fibra, mais saciedade, e não coloca pão no jantar. Troca esse pão por um milho, um grão de bico, um arroz integral, uma batatinha, porçãozinha aqui, ó, palminha da mão. Menina, já tô te dando muita dica boa para você perder gordura, hein? Então, troca o pão da noite por vegetais, principalmente, uma proteína magra, peixe, ovinho mexido, frango, grelhado, sobrecoxa, assada, uma carninha moída e se fizer questão de comer o carboidrato, tira o pão, bota uma batata ou um arroz integral nessa porçãozinha aqui. Você vai ver, milagre vai acontecer de barriga. E excesso de álcool, essas 3 coisas, farinha, açúcar e álcool, são as 3 principais coisas que eu vejo em consultório que estão aumentando a gordura da barriga e a gordura visceral das pessoas. Então, olhe para o seu consumo de açúcar, farinha de trigo, principalmente branca, e álcool. Quando eu falo farinha de trigo, é importante eu lembrar a farinha sem glúten também. É um erro muito comum. As pessoas acham que só trocar o glúten, tirar o glúten, vai emagrecer. Não. Pessoas que têm sensibilidade, né, ao glúten, ou que têm a doença celíaca, sensibilidade ao glúten, doença celíaca ou alergia ao trigo, a doença celíaca é uma alergia ao glúten, importante, séria.
que acontece com essas pessoas? Elas estufam com o trigo, elas estufam com o glúten, mas não tem relação com ganhar gordura, e sim com estufamento. Então, por isso que muitas pessoas se sentem melhor tirando o glúten. Mas, quando a gente está falando em açúcar, farinha e álcool aumentando barriga, a gente está falando da farinha sem glúten também. Por quê? Porque quando você digere essa farinha, assim como você digere a farinha de trigo, as duas se transformam numa coisa só dentro do seu sangue: açúcar, glicose, tá? Então, a gente precisa diminuir essa quantidade de glicose entrando no teu sangue. E o álcool, tá? Ah, mas eu ouvi falar que o vinho faz bem. O problema do vinho, gente, é o álcool, tá? Que é calórico, agride a parede do intestino e do estômago. Então, esse negócio de beber todo dia não é legal, principalmente para quem quer perder barriga, tá? Se você faz questão de beber, não vai deixar de beber, deixa para as eventualidades. Todo dia achando que tem benefício? Tem não. Não tem, tá? Garanto a você que não tem. É melhor que você coma uma porção de uva, uma maçã com casca para ter ali quercetina, resveratrol, do que tomar o vinho, tá? Ele vai ter o resveratrol? Vai, mas você tem nos alimentos também. E aí os alimentos não vêm acompanhado de álcool, que tem muitas calorias e a gente chama de calorias vazias, porque ele não é nutriente, ele não é nutritivo. Tudo bem até aqui? Bora lá? Já perdeu aqui uns 3 centímetros de barriga. Aí, passando aqui, né, comentei com vocês sobre a dieta anti-inflamatória, com um aspecto mais anti-inflamatório, baseado aqui em peixes como sardinha, salmão e atum, vegetais muito coloridos que têm ação antioxidante, frutas aqui, ó, não posso deixar de citar, ricas em vitamina C, como tangerina, laranja, abacaxi. Então, consumir uma fruta dessa por dia é essencial para quem quer perder barriga. Falei do abacate, das castanhas e das fibras também, né? Aqui representado na aveia, nas sementes, olha ali o gengibre aparecendo. Então, alimentos funcionais, alimentos que têm realmente função para perder barriga, função para aumentar aquelas gordurinhas marrom, aquela gordura que tem um aspecto de ser mais saudável, né? Então, alimentos que têm função além de nutrir. Então, aqui vamos citar o açafrão, aqui não está, mas posso citar também o cacau, cacau em pó. Então, sempre comprar cacau 100% em pó, né? Não comprar cacau misturado. Então, precisa ler os ingredientes. Uma variedade de vegetais, principalmente os vegetais pigmentados, com coloração vermelha e com coloração amarela. Então, abóbora, cenoura, que são fontes de beta-caroteno, os pimentões ali todos, e também aqui está representando a pimenta. A pimenta ela tem uma função de aumentar o metabolismo das células, né? A função termogênica, e ajuda também muito a tornar a gordura branca em gordura bege. Então, a função desses alimentos é melhorar essa estratégia. Como que a gente faz para mudar tudo isso, né? O estilo de alimentação, para perder barriga. Primeira coisa, você tem que acreditar que não é abdominal, que não é suplemento, que não é chá que vai te ajudar a perder barriga, e sim a alimentação, o seu comportamento com relação à alimentação e o que você come ao longo do dia e ao longo da semana. E começar. A partir dessa aula, você já tem muitas ferramentas, já tem muitas dicas legais, muitas orientações, na verdade, para começar a perder barriga. Aprender e criar consciência. Então, dentro desse vídeo, virão muitos outros aqui nesse canal, você vai aprender sobre nutrição. Esse aprendizado vai fazendo você, né, quando chegar lá, eu aprendi lá com a Elô, no canal dela, que isso precisa combinar com isso. Você gerou consciência. E continuar, tá? Então, não é só pegar esse vídeo, ficar empolgado, fazer hoje, e amanhã voltar a fazer errado, né?
Então, a pessoa que está mudando o hábito, ela tem uma tendência de voltar para o hábito antigo, que é mais fácil. Então, o que eu te sugiro? Pega um caderninho e começa a anotar. O que você vai fazer no dia de hoje? O que você vai comer? Anota o que comeu para você começar a visualizar, para que você né, estimule o teu cérebro, que amanhã você vai continuar também, tá? Então, criar novos hábitos mais sólidos. Então, aqui, eu quero falar um pouquinho sobre... Aqui você pode printar, tá? Aqui tem a lista de alimentos pró-inflamatórios. Aqueles alimentos que você consome no dia a dia por vários anos que podem piorar a inflamação. Não é um alimento assim, por exemplo, comi um pedacinho de chocolate que tem açúcar e inflamei. Não é assim. É comer todos os dias por longos períodos. Então, aqui você pode pegar, tirar um print aqui da tela, essa tabelinha aqui. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo para vocês também, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a barriga da menopausa, que é uma barriga que realmente incomoda muitas mulheres. E a partir do momento que os ovários começam a falhar a produção hormonal, o que acontece? Acontece naturalmente uma deposição maior de gordura nessa região da barriga, principalmente para aquelas mulheres que não se cuidam, tá? Tem mulheres que já se cuidam há anos que não vão ter este impacto. Mas aquelas mulheres que não se cuidam vão aumentar a gordura da barriga e vão ficar com esse aspecto mais masculino de gordurinha aqui, daquela da maçã, sabe? Gordura aqui nessa região, sem cintura. Então, isso acontece porque caem os hormônios, né? O estradiol, estrogênio cai, né? E aí também a mulher acaba perdendo gordura na coxa, tá? Gordura de coxa e glúten, aqui tá errado, é glúteo, tá? Gordura de coxa e glúteo e acaba ganhando gordura na região da barriga. Isso é devido ao aumento da estrona. Estrona é um hormônio produzido na célula de gordura e falta de desintoxicação também dessa mulher. O fígado está muito sobrecarregado, essa mulher não consegue mais desintoxicar. Então, como ela não consegue desintoxicar de uma forma, ela consegue, mas não de uma forma eficiente, tá? O que acontece? Ela não consegue mandar embora esse aumento da estrona. E como o ovário já está em falência, como o ovário já não está mais produzindo, já não tem mais função, porque a mulher na menopausa não precisa mais ter bebê, essa é a função da menopausa, né? É encerrar o ciclo fértil da mulher. Como ela não tem mais essa produção, ela acaba aumentando a produção de estrona. E ali está muito importante, né? A produção de estrona também na célula de gordura é produzida, principalmente essa gordura visceral. Tudo bem até aqui? Tá. O que acontece? A gordura, se você está com sobrepeso e obesa, quando entra na menopausa, o negócio piora. Por quê? Porque além do teu ovário, né, não estar mais produzindo o hormônio e não conseguir, o teu fígado, né, não conseguir desintoxicar esse aumento da estrona, a tua célula de gordura obesa também produz mais estrona. Lembra que eu falei lá no início dessa aula que a célula de gordura que está extravasada, ela produz mais substâncias inflamatórias? Mas eu não te contei que ela produz mais hormônios femininos também, tá? Na forma de estrona, que vai aumentar mais ainda a gordura, a deposição de gordura visceral. Você viu que bololô? Se você está acima do peso, isso piora. Se você está na menopausa, isso piora. Se você não se cuida, não tem um fígado que desintoxica saudável, acaba piorando também esse bololô. Então, uma sugestão que eu tenho um mini curso que tem um valor super acessível, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também, o acesso para esse mini curso, que é o mini curso é a Semana Detox. Nessa Semana Detox eu tenho um cardápio de desintoxicação para você fazer ali e já começar a liberar esse fígado para melhorar a produção ali para diminuir, né, a gordura na barriga, para que esse fígado desintoxique melhor, se sinta melhor, mais desinchada, consiga liberar, mandar para fora do corpo aquilo que precisa ser mandado,
se reintoxicar, né? Então, a gente vai melhorar a função desse fígado, né, a partir desse mini curso, além desse e-book com uma semana com lista de compras, o que você comer, em que horas comer. Além desse e-book, você também tem 4 ou 5 aulas bem curtinhas para como você, no seu dia a dia, desintoxicar o seu dia a dia. Então, fica a sugestão aqui, vou deixar o link para acesso nesse mini curso aí que você vai gostar. E o excesso de glicose e calorias, né? Então, a mulher na menopausa, ela tem uma tendência a comer mais doce, tem uma tendência a comer mais açúcar, porque o corpo perde mais açúcar. Então, essa mulher que começa a aprender a comer, que ela come melhor, ela acaba diminuindo esse desejo por açúcar, porque ele vem através dos nutrientes, né? Esse desejo por açúcar é vindo através dos nutrientes. Então, o que a gente vai precisar cuidar na mulher que está já entrando na menopausa? Com corantes e conservantes dos alimentos, então cuidar com alimentos coloridos artificialmente. Então, quando você for comprar um iogurte, o que você vai fazer? Você vai comprar um iogurte natural e bater com fruta em casa. Por quê? Porque você compra esses iogurtes tradicionais, algumas marcas não já são mais naturais, mas a grande maioria das marcas mais conhecidas, ele é sabor morango. Então, ele é colorido artificialmente, a cor do morango, saborizado artificialmente, sabor artificial de morango, açúcar ou adoçante, né, para adoçar. Então, tem muito químico ali, naquele iogurte, por exemplo, né? Então, alimentos que são de pacotes, eles vão ter corante, né, artificial disso, aromatizante. Então, como que eu faço, Elô, para saber se o produto tem? Você vai lá ler os ingredientes. Se já tem uma lista enorme, já deixaria no supermercado, tá? Então, a gente vai trocar as cores artificiais por cores naturais, frutas, vegetais, comida de verdade, né? Aquilo que vem da terra para o nosso prato. E aqui, diminuir a quantidade de toxinas, eu explico melhor isso no mini curso que está aqui embaixo, para você acessar. Então, a gente diminuir a quantidade de toxinas no dia a dia para o fígado ter mais saúde para trabalhar. Então, agrotóxicos, excesso de medicação, excesso de poluição. Então, no mini curso eu te ensino melhor como lidar com isso. E cuidado no consumo de alimentos açucarados, e aqui a gente também tem bastante pigmentos, né? Corantes ali nos confeitados e tudo mais. Então, a mulher na menopausa, ela também precisa ficar atenta aí aos seus desejos, melhorar sua nutrição para diminuir o desejo. Que mais? Dica de ouro, anota isso aqui. Corrigir o sono. Higiene do sono é importante. Vou deixar uma apostila da higiene do sono aqui para você baixar também. Limpar o seu sono, corrigir o intestino é importante. Dar mais fibras para o seu intestino, então consumir mais vegetais ao longo do dia, mais frutas, vai consumir 3 frutas por dia, tá? Não exagera no consumo de frutas, mas 3 divididas ao longo do dia tá muito legal. Vegetais no almoço, no jantar e preferir os cereais integrais, o arroz integral, massa integral, alimentos mais ricos em fibras, como farelo de aveia, chia, linhaça, todos os alimentos que são mais naturais também. Então, frutas e vegetais não tem erro, tá, gente? Melatonina, então, quando você corrige o seu sono, melhora a higiene do seu sono, eu vou deixar aqui e prometo uma aula sobre higiene do sono, mas a apostila está aqui embaixo. Faça isso, você melhora a produção de melatonina, que é o hormônio liberado na hora do sono, que é um dos maiores antioxidantes que a gente tem e anti-inflamatório. Não precisa tomar melatonina artificial, a não ser que você tenha deficiência. O que você pode fazer é melhorar a qualidade do teu sono. A partir do momento que você melhora a qualidade do sono, o que acontece? Melhora a produção de melatonina, melhora a ação anti-inflamatória e antioxidante desse querido hormônio. E temos a higiene do sono levada a sério. Então, pega essa apostila e faz. Outra coisa para baixar a barriga é
cuidar das suas emoções. Então, o aumento de barriga está muito associado com as emoções, porque nas emoções, as emoções que acontecem aí ao longo da vida, né? Principalmente as emoções como tristeza, raiva, perda, choro, ansiedade, elas atrapalham na alimentação, porque, em geral, as pessoas acabam comendo as emoções. Então, elas buscam o prazer, elas buscam tratar aquela emoção, tratar aquele vazio com a alimentação. Então, para isso, você precisa, talvez, procurar ajuda e estudar como melhorar a ansiedade através da alimentação. Prometo a você que você vai ter muita informação aqui nesse canal que está começando, mas que já vamos lá para muita informação. Então, vou dar uma dica, uma orientação aqui dentro da nutrição. O que a nutrição pode fazer para te ajudar na questão das emoções, mas você vai precisar realmente buscar mais ajuda, tá? Se você vê que as suas emoções estão atrapalhando muito, ou uma terapia, né? Ou estudar sobre, fazer algumas leituras, entender um pouquinho mais como controlar essas emoções, de forma que você não vai descontar na comida. Então, aqui a gente tem alimentos que são adaptógenos, que te adaptam por estresse, mas também são sedativos, como a camomila, melissa, algumas vitaminas e minerais e o alcaçuz. Então, isso você pode fazer na forma de chá. Tem estudos mostrando camomila 3 vezes ao dia, o chá de camomila 3 vezes ao dia, auxiliando na ansiedade. Tem estudos com melissa, comparando com medicação para ansiedade, tendo bons resultados. Então, como que você faz esse chá? Você aquece a água, coloca um infusor seria uma colher de sobremesa, em 200 ml de água aquecida, 200, 250 ml de água aquecida, abafa por 10 minutos, 15 minutos, coa e toma ao longo do dia. Vitaminas e minerais. Ai, quais são as vitaminas que eu devo tomar, Elô? Falei até agora. Coloque comida no seu dia, não restrinja comida natural, restrinja comida artificial. Então, coma 3 frutas ao longo do dia, principalmente escolha uma rica em vitamina C, tangerina, laranja, limão, abacaxi, goiaba, caju, laranja, e consuma de 3 a 4 vegetais variados, cores diferentes ao longo do dia. Então, sugiro no almoço e no jantar. E o alcaçuz também está aqui para você utilizar na forma de chá. Então, esses alimentos são fitoterápicos que vão te ajudar a melhorar as emoções e ajudar a perder barriga, não porque eles fazem perder barriga, sim porque eles te ajudam nas emoções e você não aumenta a barriga comendo desnecessariamente. Cuide, mulher na menopausa também, da sua saúde óssea. Então, avalie os seus níveis de vitamina D através de exames, procurando um nutricionista ou um médico. Consuma fontes de cálcio de origem vegetal, brócolis, salsa, folhas verdes escuras, como rúcula, couve, e leite e derivados magros, queijo, ricota, queijo Minas Light, cottage, creme de queijo light. Então, tudo que você tirar gordura e ir para os mais magros é mais positivo na menopausa, porque tem menos caloria. Iogurte natural, o leite semidesnatado ou desnatado, fazer exercício de força. Então, a mulher precisa fazer musculação. Ai, mas eu não gosto. Mulher, mas vai fazer. Você vai gostar do seu corpo depois que você fizer, tá? Evitar excesso de café. Então, principalmente aquelas que estão muito ansiosas, tomando café demais, isso vai piorar a ansiedade. Consumir fontes de magnésio, ali tem na fotinho, né? Olha, o cacau entrou ali, o chocolate 70%. Sempre lembrar que a porção é importante, né? Então, sugestão de porção, se você vai comer um chocolate 70%, 10 gramas no dia, não precisa mais que isso. As castanhas, avelã, nozes, amêndoa, a linhaça está ali também. As folhas verdes escuras entram aqui como fonte de cálcio, mas também como fonte de magnésio. A banana, a aveia, olha a combinação fantástica para você comer na hora de vontade de comer doce. Banana, aveia, bota um fiozinho de mel, tá tudo certo. Põe canela, que ajuda também
a diminuir a entrada do açúcar no sangue, fontes de magnésio e boa digestão para absorver o cálcio direito, né? Então, como que eu tenho uma boa digestão? Primeira coisa que você vai fazer é mastigar melhor os alimentos. Se você já mastiga bem, parabéns. Se você engole a comida e não mastiga, respira fundo antes de começar e começa a mastigar melhor. O alimento tem que estar envolvido pela saliva, tem que estar na forma de papa para você conseguir engolir. Conseguir não, né? Para você engolir de uma forma que ele vá entrar mais interessante. Bônus dessa aula para o fígado. Use os alimentos desse grupo, da família das brássicas, tá? Que são repolho, brócolis, couve-flor, nabo, rabanete, rúcula e agrião. Couve também falei, né? Tanto que a couve tem o tal famoso suco detox. Por que o povo chama de suco detox? Porque ela faz parte dessa família que tem uma ação direta no fígado para ajudar a desintoxicar e eliminar aquela estrona, né? Eles têm o 3-indolcarbinol, que é uma substância que faz esse benefício. Eles ativam bactérias boas do intestino, melhoram a eliminação através das fezes desses hormônios, e a indicação é 1 xícara de pelo menos um deles ou mais por dia. E está ali o nome dos alimentos dessa família, das brássicas, das crucíferas. Esqueci de citar os brotos, o broto de alfafa, broto de feijão, dá para você colocar cru na salada, dá para você fazer refogadinho com um pouquinho de azeite de oliva, fica uma delícia. Está aqui, né, as fontes de fitoestrógenos também, a linhaça que eu falei, as sementes, a soja. Então, esses alimentos aqui, eles melhoram no corpo da mulher, alimentos chamados de fitoestrógeno, eles melhoram no corpo da mulher na menopausa, ou até aquela mulher que tem muita TPM, os níveis de estrogênio. Não chega a melhorar os níveis de estrogênio. Qual que é a função dele? É a mesma função aquela que eu falei no início do vídeo, né? De chavezinha e fechadura. Essas substâncias, eles têm uma chavezinha parecida com o nosso estrogênio. Então, ele vai lá nas células, acopla lá, encaixa lá na célula, e a célula acredita que é estrogênio que está entrando, e ela se beneficia com isso. Então, para perder barriga, a mulher na menopausa pode incluir esses alimentos nas suas refeições. Então, as sementes de girassol, de abóbora, pode polvilhar em cima da salada, em cima do omelete. A linhaça também, já expliquei a forma de fazer a linhaça. Você vai bater 1 xícara de linhaça no liquidificador, colocar num potinho fechado e consumir polvilhado em cima das frutas, do omelete. Aqui tem os brotos, que são fundamentais, e a soja, que você pode usar na forma de grão, no lugar do feijão também, alternando ali com o feijão. Então, 15 dicas, 15 orientações de ouro para perder barriga. Alimentação e estilo de vida mais saudável, reduzindo inflamação e colocando muitos nutrientes e fitoquímicos. Fitoquímicos são substâncias saudáveis de plantas. Manutenção do peso saudável, então emagrecer é importante. Baixar a gordura da região da barriga já vai desinflamar e ajudar a perder mais gordura ainda. Alimentação menos calórica, então diminuir os cremes de leite, o excesso de manteiga, trocar, por exemplo, a manteiga por creme de ricota, que é menos calórico, o queijo gordinho por um queijo mais magro, como, por exemplo, trocar o queijo prato e mussarela por uma ricota, um creme de queijo, um queijo Minas. Reduzir o excesso de cafeína e álcool, excesso, estou falando, né? Não precisa tirar o cafezinho, não precisa tirar o cafezinho, reduzir o excesso. Fazer atividade física, de força, uma musculação, pelo menos 3 vezes na semana. Ou se você faz pilates, aumenta a frequência dos pilates e conversa com a sua professora e diz, olha, não te falou para eu ganhar massa muscular. Manda ver. Consumir mais fitoestrógenos, isso ajuda também, tanto homens quanto mulheres, a reduzir gordura na barriga e eliminar o excesso de refri, café e açúcar no dia a dia. Nossa, quanta informação eu gerei para você nessa aula. Dá para a gente perder barriga?
Dá para a gente perder barriga. De uma forma interessante e saudável? Sim. Então, eu te desafio, a partir de hoje, a começar a colocar, aí aplicar tudo que eu te ensinei nessa aula para você perder mais barriga e ganhar saúde. Vem aqui e me conta como é que você está andando aí. Vamos mais para outros vídeos, mais nutrição e mais saúde. Até a próxima!